Muito bem. Todos receberam essa essa página, onde tem em vermelho aí a observação que hoje, a partir de agora, a gente começa às 6h30 da tarde e reduz para 1 hora o nosso estudo, porque nós temos uma outra atividade, não havia outro dia na semana, enfim, teve que fazer ajeitar na agenda aí uma outra atividade. Então, hoje nós estamos estudando no livro dos Médiuns, a primeira parte, noções preliminares. Ainda estamos no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Os itens vão de 15 a 17. Não sei se a gente vai conseguir até o fim, né, terminar ele hoje, mas a gente vai fazer o possível. Mas também não queremos que haja nenhum prejuízo no nosso estudo, portanto, o que ficar a gente passa para a próxima reunião. Como todos sabem, são duas casas espíritas aqui de Las Vegas, Allan Kardec Spirit Society of Las Vegas e a Las Vegas Christian Spiritist Center. A ordem que está aí está em ordem alfabética, tá? Não é uma importância, as duas casas têm o mesmo valor, é um trabalho em conjunto que nós fazemos. Bom, então nós estamos falando do maravilhoso e o sobrenatural. Kardec está mostrando para a gente, pela lógica, a existência da alma, a existência do espírito, que o espírito não é um ser à parte, tudo isso. Então, nesse item 15, ele fala, referimos-nos há pouco à palavra milagre. Uma breve observação sobre o assunto não estará deslocada num capítulo sobre o maravilhoso. Porque como nós estamos tratando do maravilhoso e o sobrenatural, que é como ele aborda esse item, então ele coloca a palavra milagre, porque a gente já falou nela, né, algumas reuniões passadas aí, talvez na última. E aí ele fala um pouco da acepção da palavra, né, o que representa. Então, na sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do sentido original e hoje se diz, segundo a academia, bem lembrado que aí a academia francesa de letras, tá? Nós estamos falando porque esse é um livro traduzido do francês. Então, segundo a academia, segundo o dicionário francês, de um ato, o milagre é de um ato da potência divina, contrária às leis comuns da natureza. Né? E então, ela mudou o significado de coisa extraordinária. Né? O milagre era isso, uma coisa admirável de se ver. Por exemplo, uma flor que ninguém viu ainda, descobriram uma flor nova, então essa flor tem um formato diferente, uma cor, uma combinação de cores diferentes, né? Tem um cheiro diferente. Então, nossa, isso é um milagre. Esse era o sentido anterior da palavra milagre. Como passou que é alguma coisa que está fora da natureza, ou seja, algo que realmente é contrário até às leis da natureza. Quando a gente vai no dicionário nosso, em português, ele fala que o milagre, substantivo masculino, é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então, tudo aquilo que sai fora do que é natural, do que a natureza teria produzido segundo as leis da natureza, é um milagre. Então, mudou agora. Então, é isso para a gente. Milagre é algo que realmente, tipo assim, jogar uma pedra para cima e essa pedra continua, vai embora, sai de órbita, isso é um milagre, né? Porque pelas leis da natureza a pedra volta, né? Pela lei da gravidade. Essa é, com efeito, a sua acepção usual e só por comparação ou metáfora se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa desconhecemos. Então, é assim que hoje a gente utiliza a palavra milagre. Então, vamos ver por que ele falou isso aí, né?
Aí ele fala, não temos absolutamente a intenção de examinar se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis por ele mesmo estabelecidas. Já pensou? Deus estabelece leis assim, coerentes, lógicas, imutáveis. De repente, dá na telha de mudar isso. Então, ele vai mudar uma lei estabelecida por ele. Então, Kardec fala, não temos intenção nenhuma de examinar se isso é útil, se não é útil, se Deus faria alguma coisa assim, né? Então ele fala, nosso objetivo é somente o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso. Tanto mais que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então, o que ele quer provar é que tudo que acontece, esse maravilhoso, desde que não seja trapaça, né, embuste, mas tudo que acontece com relação a fenômenos espíritas é perfeitamente explicável. Não tem milagre, não tem nada fora da ordem natural. Não é nada sobrenatural. Percebe porque ele fala o maravilhoso e o sobrenatural? Começa a encaixar mais. Então, eu sublinhei essa parte pela importância, porque é o centro disso. O milagre não tem explicação. Os fenômenos espíritas, pelo contrário, são explicados da maneira mais racional. Kardec era racional, ele era um cientista. Ele pensava com lógica. Então, as coisas tinham que ter explicação. Quando ele entrou em contato com esse mundo, o mundo dos espíritos, das manifestações, ele foi buscar a razão disso. Ele foi atrás disso. Então, ele não aceitou assim bate pronto. Não, espera aí. O que está acontecendo aqui? E foi analisando, estudando, fazendo as suas avaliações, seus experimentos, suas análises, e chegou a uma conclusão racional, que aquilo era explicável. Não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Olha que bonito. Tem, tem explicação. Basicamente é isso. Não é milagre, tem explicação. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Bom, o insólito é o raro, o incomum, né? Aquilo que é extraordinário. Então, e isolado. Então, o que acontece? Acontece pronto. Nossa, aquela pedra que eu joguei foi para cima e foi embora. Um milagre. Eu vou fazer igual também. Joga a pedra, cai na cabeça dele, no pé dele, né? Daquele outro que está do meu lado. Então, o milagre foi aquilo. O milagre não se reproduz, né? Em teoria, né? Agora ele fala, ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por meio de pessoas diversas, não pode ser um milagre. Então, aquilo tudo que é repetido, pode ser feito em qualquer lugar do mundo, aquilo que é feito por qualquer pessoa, ou por várias pessoas, então não pode ser um milagre. Aquilo tem que ter uma explicação. A ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Eis porque antigamente os que sabiam mais do que o vulgo, do que a pessoa comum, passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência sobre-humana era diabólica, eles eram queimados. Queimavam as pessoas que faziam algum avanço, né? Algum avanço, trouxesse alguma coisa, uma científica, né? Uma descoberta científica. Hoje, nós estamos falando de 163 anos atrás, né? Hoje, que estamos muito mais civilizados, basta enviá-los para os hospícios. E esse cara não está falando coisa com coisa, para o hospício. Já não se queima mais gente, mas que pode internar, pode dar algum remédio, isso sim, né? Eu vou dar um exemplo de pessoas que pensam dessa maneira, porque não entendem. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, algumas semanas, alguns meses atrás, nós tivemos uma palestra de um médium psicógrafo.
o Júlio Carvalho. E durante a palestra, um dos médiuns escreveu uma carta psicográfica ou psicografada. E aí a gente fez uma investigação, porque ela não estava na live e tal, e chegamos até a pessoa. Foi uma coisa, um serviço de Sherlock Holmes, até a gente brincou, né? Parecia Sherlock Holmes, procurando aquilo lá. E ele dava detalhes, tudo. Aí foi parar nas mãos da filha da pessoa que era direcionada. A carta era para a mãe, localizou-se a filha. Eles são estudantes, né? A filha leu aquilo, caiu em pranto, ria, porque tinha umas coisas que o pai falava, era do pai, né? Falava, e ela riu, porque da forma como ele falou, porque era aquilo mesmo, fazia brincadeira com aquilo, e choraçou a pessoa que levou a carta, né? Porque era fora daqui, inclusive, era num outro país, né? No caso lá no Brasil. E aí, quando a filha quis falar para a mãe falou, eu não quero nem saber disso. Isso é coisa do diabo, né? Então, hoje, para nós, se eu recebo uma carta, verifico a autenticidade dela, vou ficar muito feliz, emocionado, como a filha ficou, né? Apesar da filha não ter assim, conhecimento nenhum, mas era tanta prova de que ali tinha, que era a pessoa que estava escrevendo, porque de um país para outro, ninguém sabia nada, a carta aconteceu espontaneamente, ela falava da roupa que estava usando no dia do aniversário, falou onde foi comprada a roupa na viagem que fizeram para uma cidade turística, mas eram assim coisas, o apelido dele falou tanta coisa ali que era impossível que os médiuns que estavam trabalhando, que estavam assistindo a palestra e um teve vontade de ver e escreveu, era impossível saber disso. Mas para a senhora, com a mente fechada, não era nem milagre, era coisa diabólica. Era coisa realmente que não era normal. Então, e Kardec, avançando aqui no nosso estudo, nós vamos percebendo isso. As pessoas fechadas, não importa, sejam pessoas simples ou sejam pessoas esclarecidas, verdadeiros cientistas, mas não têm essa devida mente aberta para poder ir um pouco mais além e falar, poxa, isso aí eu não vi, mas deixa eu explorar um pouquinho mais, né, para saber a respeito. Ele continua falando sobre o milagre, né? Que um homem realmente morto, né? Já o espírito se separou ali, né? Como dissemos no início, seja ressuscitado por uma intervenção divina e teremos um verdadeiro milagre, porque isso é contrário à lei da natureza. Então, morreu, acabou. Acabou do ponto de vista assim, não dá para retomar o corpo, né? Já foi feito, porque isso é físico. Todas as atividades clínicas vão acabando e pronto, não tem mais, né? Mas se esse homem, agora a gente entra naquele outro caso, né? Mas se esse homem tem apenas a aparência da morte, observando ainda um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação genética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso é um fenômeno natural. Se chegar alguém com um desfibrilador, né, coloca, dá um choque, volta. Pode ser um milagre, depende de quem vê isso aí. Se voltasse, sei lá, 300 anos atrás e fizesse isso, era um milagre. Hoje, a gente tem, até com os lugares têm que ter lá esse aparelho, porque se alguém entrar nesse estado de aparência de morte, quase morte, está moribundo, então ajuda. Entretanto, aos olhos do vulgo, ignorante, né, o fato passará por milagroso e o seu autor será rechaçado a pedradas ou será venerado. De quem estiver assistindo aquilo, né, do caráter das pessoas circunstantes. Que um físico solte um papagaio elétrico no meio rural, fazendo cair um raio sobre uma árvore, e esse novo Prometeu é aquele personagem mitológico, né, que desafia Zeus e oferece para os homens o fogo, né, assim
contrabando, né? Será certamente, esse que está empinando a pipa lá, né? Será certamente encarado como detentor de um poder diabólico. Nossa, o cara conseguiu dar o raio, isso é coisa do diabo, né? Aliás, diga-se de passagem, Prometeu, que é o personagem da mitologia grega, nos parece, sobretudo, um antecessor de Franklin, que aí a gente completa o Benjamin Franklin, americano, né? Viveu lá nos idos de 1700, né? Naquele século, naqueles anos, né? Mas Josué é um personagem bíblico, né? Que também era Oséias, né? Ele antes era Oséias, depois foi batizado por Moisés e Josué. Concluiu a condução dos hebreus à Terra Prometida. Esse foi o trabalho de Josué. Moisés começou, ele foi. E ele era ele comandava um exército, tudo. É bonito saber um pouco a respeito dele também, quem tiver curiosidade, né? E consta que ele fez parar o sol, né? A Terra, né? E aí sim ele estava dando uma verdadeira exibição de milagre, porque não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tanto poder para operar esse prodígio. Então ele está dando exemplos. Benjamin Franklin, empinando a pipa, prova que, aí ele descobriu o para-raios, inclusive ele prova a condução, né? Ele esclarece o que é o raio, tudo, para poder trazer conhecimento para nós. Hoje, nossa segurança é maior por termos, um dos fatores é o para-raios. Em vez de cair em qualquer lugar, aí cai onde espetaram lá aquela vareta metálica comprida e com uma pontinha lá em cima. Então, aí que ele faz essas comparações para que a gente possa entender. Eu vou ler mais essa transparência e depois a gente tenta fazer um comentário, né? Alguém fica aberto para comentários. Então, de todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, indiscutivelmente, é o da escrita direta. Então, imagine lá, na época de Kardec, ele achando que aquilo, né, era uma das coisas mais extraordinárias. Hoje, 160 anos depois, a gente já vê como muito a psicografia, né? Então, é da escrita direta, dos que demonstram da maneira mais evidente a ação das inteligências ocultas. Então, é o plano espiritual se manifestando através da escrita, a escrita direta. Mas, por ser produzido pelos seres ocultos, esse fenômeno não é mais miraculoso do que todos os demais, também devidos a agentes invisíveis. Então, tem mais manifestações de espíritos, não é só isso. Mas ele não é algo, apesar de ser extraordinário, não é mais miraculoso do que tantos outros que acontecem. Porque esses seres invisíveis, né, os espíritos, que povoam os espaços, você está em todo lugar, são uma das potências da natureza, potência que age incessantemente sobre o mundo material, tão bem como sobre o mundo moral. Olha que interessante, ele está falando, não adianta, os espíritos estão presentes aí, a gente só não vê eles, mas eles estão agindo sobre nós, sobre a matéria, sobre a gente, sobre nossos comportamentos, influência sobre a gente. O Espiritismo, esclarecendo-nos a respeito dessa potência, dá-nos a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, em tempos distantes, puderam passar como prodígios. Então, aquilo que era algo assim fenomenal, algo assim extraordinário, o Espiritismo explica, fala, isso aí não é para tanto, isso é normal, isso é algo que dá para explicar. Então, essa é a proposta de Kardec nesse capítulo, é explicar o que até então era inexplicável. Mais tarde a gente vai ver, por exemplo, Casa Mal Assombrada, nossa, fazia parte do folclore. Hoje nós sabemos que tem espírito que tem capacidade de manipular fluidos e fazer aparições, fazer ruídos, enfim. Então, só adiantando um pouquinho aí. Mas isso tudo é explicável. Ele revela
o Espiritismo, né? Como aconteceu com o magnetismo, que era também algo inexplicável, uma lei desconhecida ou pelo menos mal compreendida, ou dizendo melhor, uma lei cujos efeitos eram conhecidos, porque produzidos em todos os tempos, mas ela mesma sendo ignorada. Isso deu origem à superstição. Então, Kardec estudou magnetismo por cerca de 35 anos. Antes do Espiritismo, ele conheceu o magnetismo. Ele é um estudioso disso. Só que muita gente via aquilo como sendo algo supersticioso, que não era real. Imaginem pôr as mãos e com o tempo curar uma pessoa. Isso aí é coisa do diabo, né? Deve ser. O próprio Kardec foi curado pelo magnetismo. O médico dizia que ele ia ficar cego. E aí ele procurou um magnetizador. A mulher, é isso. O magnetizador através de uma sonambúlica, né? Que a gente estudou isso na segunda-feira. E ela conseguiu, dizendo que ele seria curado através de passes, água frutificada. E aí todos os dias ele tomava passe e tomava água frutificada, fez o tratamento direitinho com um magnetizador, que sabia muito bem fazer isso, aí ele foi curado. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece. Não tem mais lugar para isso, né? E os fenômenos se reintegram na ordem das coisas naturais. Uma vez conversando com uma parapsicóloga, eu falei, o que é a psicologia? Como é que você definiria? Ela falou assim, ó, quando não se tem conhecimento daquilo que está ocorrendo, que ainda não está no conhecimento, então é um fenômeno parapsicológico. A partir do momento que se entende aquilo, se conhece, se estuda e se explica, aí você dá direção para aquilo. Aquilo é um fenômeno espiritual. Aquilo é outro fenômeno assim, e aí vai. Então, quando a gente não tem ainda o conhecimento, ele inclusive está no escaninho, está na prateleira do maravilhoso, do sobrenatural, da superstição, do que quer que seja. A partir do momento que se sabe o que é aquilo, deixa de ser tudo isso e passa a ser um fenômeno natural. Eis porque os espíritas, fazendo mover uma mesa com que os mortos escrevam, não fazem mais milagres do que o médico ao reviver um moribundo. Moribundo é aquele que está quase morrendo, não morreu ainda. Ou o físico ao provocar um raio, como Franklin. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria um ignorante da doutrina ou um trapaceiro. Então, explorar isso, né? Utilizando a ciência para poder fazer alguma coisa a benefício dele e tal, ele vai ser ou é um ignorante da doutrina ou um trapaceiro. Muito bem. O item 16 vai ficar para a próxima reunião nossa. E eu gostaria de saber se alguém teria algum comentário para fazer. Peraí. Tem aqui uma questão da Inês, né? Sobre a ressurreição de Cristo, foi um milagre. Aí a gente não foi um milagre aquilo acho que a gente vai ter que vai longe isso aí, a gente vai invadir aí, nós temos que terminar daqui 4 minutos, né? Mas podemos responder semana que vem, podemos trazer. Mas não é um milagre, né? Vamos explicar. Chamaram também de milagre a ressurreição de Lázaro. Isso. Que também não é um milagre, porque ele estava com a vida por um fio, ele ainda estava vivo. Mas Jesus aproveitava todos os instantes para dar lições, né? Alguém gostaria? Podemos falar sobre isso semana que vem. Inclusive, eu gostaria de, semana que vem, que a gente pudesse falar um pouco sobre, quando você citou isso, de todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem contradita, é o da escrita direta.
e ele era tido como um milagre, né? Mas é um fenômeno que se explica e que ele é passível de acontecer, né? Então, a escrita direta, ele não é um milagre, não, né? Prova-se aí uma ação de uma inteligência. Então, semana que vem a gente fala sobre isso um pouquinho, né, querido? Uhum. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Uau, silêncio. Que bom que a Kátia chegou, Kátia, que ótimo. Muito bem. Mas eu cheguei agora, só peguei um pouquinho. Ou seja, você fez um milagre de chegar agora. Eu pensei que fosse ser até as 7h30. Mas... Não, e é mesmo. Nossa, eu que estou aqui, desculpa. Pessoal, vamos voltar. Que bom que você falou, eu já ia fechar, eu estava aqui pensando, né? Desculpa. Mas é bom, se tiver perguntas, é bom falar, né? Então, quer aproveitar? Né? Se eu tenho uma preocupação muito com o tempo, né? Então, e às vezes eu vou meio rápido aí, mas por favor, vocês interrompam a qualquer momento para poder. Nossa, agora eu estou até respirando. Então, vamos voltar à questão 16? Vamos voltar à questão 16. Vamos... Não, Vani, vamos voltar à questão 16. Pronto, já fiz minha contribuição da noite. Kátia, sempre. Deixa eu ver onde é que... Semana que vem a gente inicia com as perguntas da Inês, né? E sobre Lázaro. Lázaro a gente falou, inclusive, outra vez, né? Deixa eu agora... Voltar a tela. Nossa, sumiu a tela aqui. Será que eu fechei? Só um momentinho. Está aqui. Muito bem. Então, vamos à questão não, a transparência. A transparência é coisa antiga, hein? É o slide 16. Até um pouco mais lento, tá, pessoal? Os fenômenos espíritas, como os fenômenos magnéticos, ou seja, assim como os fenômenos magnéticos, passaram por prodígios antes de lhes conhecerem a causa. Então, antes de serem explicados, eles passaram por algumas observações. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ora, os céticos, aqueles que não acreditam em nada, né? Os espíritos fortes, como ele chamou, que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem naquilo que não podem compreender. Eis porque todos os fatos considerados prodigiosos são objetos de suas zombarias. Então, essas pessoas não só não explicam, não aceitam, mas também zombam em cima disso aí. Fazem trosta com isso. Eis porque todos os fatos considerados prodigiosos são objetos de suas zombarias. Como a religião está cheia de fatos desse gênero, eles não creem na religião. E disso a incredulidade absoluta vai apenas um passo. Então, Kardec aqui ele não vai estar defendendo ou criticando a religião. Ele está falando que esses céticos não acreditam na religião. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, justifica a sua existência. Então, o que o Espiritismo propõe, o que ele deseja, o que ele quer, é explicar, justificar essa existência. Vem, portanto, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de alguns fatos que, por não serem milagrosos, não são menos extraordinários. Então, podemos aqui encaixar a morte de Lázaro, né?
Então, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. É assim que consta na Bíblia, né? Nos Evangelhos. Então, nós acabamos de ver que somente o moribundo pode ser trazido à vida. Pode não, assim, que não dê sequência na morte do corpo. Então, o que Jesus fez foi utilizar o magnetismo. Se fosse médico nos dias de hoje, utilizaria algum outro recurso, que podia ser químico, dar uma injeção lá de, não sei de que, alguma coisa médico, ou então usar um desfibrilador, ou fazer alguma coisa que poderia parecer milagre, mas que não era. O que ele fez foi dar uma revitalização, de alguma maneira, naquele corpo que estava definhando. Então, e Deus não é maior nem menos poderoso por não haver derrogado as suas leis. Então, Jesus não foi contra a lei nenhuma. Aliás, ele não fez em nenhum momento isso. Os milagres que ele fez, de fazer as pessoas enxergarem, de fazerem andarem, de mexer com o físico da pessoa e trazer a normalidade, aquilo não era milagre, aquilo era um conhecimento que nós nem temos ainda. E depois que ele fez isso aí, primeiro ele falava: a tua fé te curou. Vá e não faça mais nada errado. Vá e não peques mais. Vá e busque a sua melhoria. E também ele falou: vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. E não era profético isso aí, era uma realidade. Hoje nós fazemos coisas que naquele tempo era bruxaria, era milagre. Hoje a medicina faz coisas que eram impensáveis antes. A tecnologia faz coisas hoje que seria chamado de louco se alguém ventilasse uma ideia daquelas que hoje acontece. Mas como Jesus, se nós tivéssemos a fé maior do que um grão de mostarda, talvez nós conseguíssemos fazer o que ele fazia realmente, né? Que era impor as mãos e curar. Ou ainda, quando aquela mulher pôs a mão em Jesus, crendo que... Nas vestes de Jesus. Nas vestes de Jesus, para que... E ela sabia que ela sentia, ela tinha fé, ela confiava que ela ia ser curada. E ela foi curada só com a mão nas vestes de Jesus. E a fé dela era tão grande que Jesus acabou dizendo: quem foi essa pessoa que fez sair de mim uma virtude? Então, nós vamos, quando nós realmente tivermos condições, elevação, né, nós vamos conseguir fazer o que Jesus fazia. E como ele disse, até muito mais, né? Porque aí ele está dizendo também que através da evolução nós vamos fazer muito mais e ele próprio. Kardec segue dizendo: de quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? São Cupertino, que italiano, San Giuseppe di Cupertino, foi lá no século XVII, 1603, 1663. Esse é um outro santo que vale a pena saber um pouco a respeito. Ele era meio maluco, assim, né? Mas ele levitava. Ele entrava em transe, em qualquer momento ele estava levitando. Então, aquilo, imagina o que não dava a falar aquilo, né? Entretanto, a suspensão etérea dos corpos graves, ou seja, a suspensão, tornar assim leve corpos pesados, é um fato explicado pela lei espírita. Só um minutinho, como as mesas que giravam, né? Sim. A minha mulher... Luiz, Oi. Você sabe que agora você me fez lembrar um senhor que eu conheci em Portugal. Ele era médium também. E um homem enorme, sabe? Nossa, quase 2 metros de altura. Um homem grande mesmo, assim, com um corpo pesado, né? E ele levitava. Eu nunca vi. A esposa, que era muito conhecida minha, contou de que quando ela o conheceu, né, que começaram a namorar e aquelas coisas todas,
o quanto ela ficou assustada de ver isso, porque ele levitava mais ou menos 2 palmos do chão, sabe? E ela viu, em transe. A fila na porta da casa dele era uma fila enorme de pessoas que queriam consultar com ele. Era um médio, assim, impressionante. Mas eu mesma nunca vi, né, levitando, mas eu acredito piamente na esposa dele que me contou isso e o quanto ela ficou assustada a primeira vez que ela viu. Agora, é impressionante, né, a força que um espírito tem que deslocar para fazer uma coisa dessa acontecer, né? Vamos, tudo isso aí a gente vai estar tratando. Por isso que esse livro, ele é fantástico. O Livro dos Médiuns é um livro que faz com que a gente realmente, sabe, abra os olhos para um mundo fantástico, né? Então, o Kardec vai falar um pouco sobre isso, sobre o quanto é comum isso, né? Então, aí ele fala, né, dessa suspensão de corpos pesados que dá para explicar pela doutrina espírita. E é o que a gente vai aprender. Ele próprio foi testemunha ocular desse fato. Ele viu o inglês Home, Daniel Douglas Home. Ele viveu de 1833 a 1886. Kardec viu levitar. Além de outras pessoas nossas conhecidas, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Então, aquilo que o santo fazia lá nos anos de 1600, em 1800, esse Mr. Home fazia, sabe, o mesmo tipo de coisa. E ainda hoje eu estava vendo uma palestra que, por sinal, o palestrante vai falar para a gente em outubro, na comemoração da nossa existência aqui das Duas Casas de Las Vegas. 3 anos, hein, pessoal? Olha só que bonito. Então, é o Wagner Paixão. E ele, em algum momento, ele conta Chico Xavier levitando, né? Estava na cama e tal, e ele levitou esse 1 palmo, alguma coisa parecida, de altura em relação à cama, e com testemunha ocular, né? Que teve que dar passe e tudo, porque ele estava dentro do processo. Aliás, esse é um livro muito interessante para nós que estamos estudando o Livro dos Médiuns, falando sobre a mediunidade de Chico Xavier. Eu vou mandar o link para o grupo, tá? Eu acho que vale a pena quem tiver disposição, e aí já vai conhecer o nosso palestrante das 2 palestras que ele vai fazer no final de outubro, né? No final desse mês que está entrando. Então, esse Daniel Douglas Home, ele saía pela janela de alguns andares acima, né, do piso, saía pela janela e entrava na janela vizinha. Vocês imaginam, isso é surreal, né? Quem fala, não dá para acreditar nisso, não dá. Ele fazia isso, com testemunha. Ele veio para os Estados Unidos e aqui ele fazia exibições, ele vivia disso, apesar de nunca cobrar um tostão, mas ele era boa, porque ele era convidado por um, por outro, pela nobreza lá na Europa, porque depois ele voltou para a Europa, fazendo as exibições dele. Então, ele fazia a luz do dia, coisa que realmente é um pouco mais, digamos assim, não é tão comum, porque isso envolve ectoplasma, e o ectoplasma, na luz do dia, ele é sensível, né? Esse fenômeno, e nós vamos saber disso estudando também o Livro dos Médiuns. Esse fenômeno, portanto, enquadra-se na ordem das coisas naturais. Bom, mas peraí, o cara sai por uma janela, entra por outra sem usar nada, nenhum propulsor, nenhum equipamento, nenhuma corda, nada, e faz. Isso é natural. Caramba. O item 17, no número dos fenômenos desse gênero, temos de colocar em primeira linha as aparições. E aí, um pouco na pergunta da Inês, tá? Que são as mais frequentes. Porque Jesus não ressuscitou, senão ele ia contra a lei dele. Não, lei dele, desculpa, ele não é Deus. A lei de Deus, as leis morais. E ele não iria fazer isso. Absolutamente, sim.
Então, tem aí o caso de Salete. Salete é uma região, uma montanha Salete, na região dos Alpes franceses. Então, Nossa Senhora apareceu lá em setembro de 1846. E duas crianças, uma de 11 e uma de 15, viram. Então, é a aparição de Nossa Senhora de Salete. Depois disso, também teve Nossa Senhora de Lourdes, em 1858, e Nossa Senhora de Fátima, em 1917. Claro que Kardec contou essa contemporânea dele. As outras duas, uma aconteceu, apesar de, na época que ele viveu, mas talvez a informação não chegasse tão... Era uma informação fresca, né? E muito menos a de 1917, que ele já estava desencarnado. Mas ele cita essa de 1846, quando as crianças viram a Nossa Senhora de Salete. Então, aquele fenômeno, né, dividiu o próprio clero, ou seja, tem os que acreditavam e os que não acreditavam. Não tem para nós nada de insólito. A aparição não é nada sobrenatural, desde que tenha as condições apropriadas, o médium adequado, a vontade do espírito, a permissão do plano espiritual, a permissão superior, pronto, é o que basta para que a aparição seja uma realidade inexplicável, né? Não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos nenhuma prova material, mas o consideramos possível, vistos os milhares de fatos semelhantes e recentes que conhecemos. Então, Kardec trabalhava com isso. Parecia isso. Tinha gente que fazia estudos disso, estudos sérios de aparições. Então, se alguém chegou e falou, eu vi uma santa. Oi, Kátia, pode falar. Eu fiquei pensando aqui, porque você comentou do ectoplasma, de repente eu estou até me adiantando com essa pergunta, mas a pergunta é, quanto mais pesada a pessoa, o objeto, maior a quantidade de ectoplasma necessário? Eu não saberia dizer para você em quantidade. Claro que deve ter alguma relação, mas eu acredito mais na capacidade, no poder de conhecimento da pessoa, ou do espírito envolvido, o médium, enfim. Porque, no caso, é um fenômeno mediúnico, né? Então, pode sim ter quantidade, mas também tem que lembrar que tem que ter a capacidade, o conhecimento para isso. Não sei se vocês lembram do aquele filme antigo, o Ghost. Tinha um espírito que ele atravessava a parede. Ele nem sabia como fazia aquilo. Ele passava, assim, através de um trem em movimento. Ele não sabia. Aliás, aquele filme é muito interessante. Um filme que dá a impressão que o cara sabia. Ele andou lendo o livro dos médiuns, ele sabe, que tinha muita coisa ali que era coerente, né? Então, aí o personagem principal, o protagonista, ele começa com uma tampinha de garrafa, tentar chutar uma tampinha de garrafa. Quer dizer, olha a proporção. Então, uma coisa pequena e outra uma coisa grande. Então, ali ele estava mostrando o conhecimento, assim, a habilidade de um e a habilidade do outro. Então, no começo ele não conseguia, até que finalmente ele consegue chutar. Nem sabe direito como é que foi, mas tinha vontade dele ali. A minha mulher tem uma coisa para falar. Às vezes, as aparições, né, as materializações, elas não são completas. Porque o médium, ele consegue até certo ponto doar o ectoplasma dele para formar o espírito que vai se materializar. Então, às vezes, é só o rosto, às vezes só aparece o rosto e o corpo, né? Ou metade só do busto para cima. Eu acredito também que quando quando um espírito quer se materializar e é uma coisa muito grande, um objeto muito grande, precisa de mais médiuns doando, né? Porque existe uma limitação da capacidade de doar ectoplasma. Os próprios detalhes são importantes. Está avançando realmente, Kátia, mas está tudo bem. Quando as pessoas falam, nossa, o espírito ele aparece, né, o fantasma, e parece que está usando um lençol, né? Então,
entende-se, ou acredita-se, que o espírito ele não se dá, ou por falta de conhecimento, habilidade, tudo, ou mesmo limitação, isso que a Verinha falou. Então, para formar os detalhes de mãos, né, detalhes da roupa, tudo isso, porque isso naturalmente deve exigir mais concentração, vontade, conhecimento do espírito. Por isso que, inclusive, se vocês se lembram da palestra, quem assistiu a palestra do Júlio Carvalho, que nós já falamos, ele passou a identificar espírito pelos pés, quem era espírito, quem era encarnado, porque os espíritos meio que flutuavam, né? Não andavam, e ele percebia que os pés não tinham. Então, aí que ele começou a perceber a mudança. Claro, não era materialização, mas de alguma forma, para que o espírito se tornasse visível para ele, ele tinha que trabalhar aquilo também. Era um acordo entre os dois, né? Chegavam a um acordo para que ele pudesse ver. E no caso das materializações, o espírito trabalha aquilo que é importante. Ele quer se fazer reconhecer pelo rosto. Então, a cabeça, o rosto, tal, é bem feito, tal. A partir daquilo, não tem tanta importância. E sim, talvez as mãos, né, os braços, mas nada assim com detalhes a partir daquilo. Então, acho que foi respondido, né, Kátia? Alguma coisa parecida? Não, tá ótimo, obrigada. Tá. Acreditamos neles não somente porque verificamos a sua realidade, mas, sobretudo, porque sabemos perfeitamente como se produzem. Queiram reportar-se à teoria das aparições, que damos mais adiante, e verão que esse fenômeno se torna tão simples e plausível como uma infinidade de fenômenos físicos que só parecem prodigiosos quando não temos a chave da sua explicação. É um prodígio, é algo prodigioso, é algo insólito, é algo assim, porque a gente não sabe como é que funciona. Vocês imaginem, lá na Idade da Pedra, aquele troglodita, ele vê a chuva, ele fala, o que é isso? De onde que vem isso? Ele inventa qualquer coisa, ele não sabe o ciclo das águas, que a água evapora, fica suspensa na forma gasosa, e quando passa por uma massa fria, né, ou sofre um resfriamento intenso, né, aí se transforma em água, não consegue ficar lá em cima, porque é pesado, e cai na forma de água, na forma líquida. Qualquer criança sabe disso, mas vai falar isso lá talvez na Idade Média, talvez lá também não tinha tanto conhecimento assim. Era louco, imagina, absurdo. Hoje no Brasil a gente fala em rios aéreos, que é toda aquela massa de ar carregada de vapor que vai de um lugar para outro, lá da Amazônia, vai descendo, passa por São Paulo, e o ciclo da chuva. São rios que estão lá em cima, verdadeiros rios, mas na forma gasosa, claro. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, né, na montanha lá, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Aceitamos apenas como uma aparição. Já li isso, não? Não. Que nos foi absolutamente demonstrada. Aceitamos apenas que uma aparição possa ter ocorrido. O resto não é da nossa competência. Cada qual pode guardar a esse respeito as suas convicções. O Espiritismo não tem de se ocupar com isso. Dizemos apenas que os fatos produzidos pelo Espiritismo revelam novas leis que nos dão a chave de uma infinidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos, considerados miraculosos, encontram assim uma explicação lógica, isso é motivo para que não se apressem a negar o que não compreendem. Então, se tem um indício de que dá para explicar, vamos atrás disso, vamos procurar saber. Aliás, isso a gente dá para ir muito mais além. Muitas vezes a gente escuta,
Olha, eu nunca vi falar na doutrina espírita, nem por espírito, nem por palestrante, nada, sobre tal coisa. Olha, a minha recomendação é, vai buscar informação, vai estudar. Isso sim é que nós devemos fazer. O espírita não pode ficar escutando o galo cantar e não saber de onde vem o som. Tem que realmente buscar a informação correta, a informação fidedigna. Esse ouvir falar, esse achismo, não serve para o espírita. Então a gente cai no misticismo, cai no qualquer coisa menos num estudo sério, num conhecimento sério. Então, por isso, tanto que Kardec orienta o estudo. Não dá para aceitar coisa pura e simplesmente. Ouviu falar, alguém falou, tá bom. Se pode dizer na fonte? Não, eu só ouvi falar, tá bom, então vai buscar. Hoje, com a internet, é muito fácil encontrar muitas informações. Então, tem as obras, todas as obras básicas estão já disponíveis, tá? Não tem como a pessoa passar para frente um fake news, né? Não. Fake news espírita, claro, né? Então, vamos buscar a fonte, vamos buscar o conhecimento, vamos estudar. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas precisamente porque parecem escapar às leis comuns e não podem ser explicados. Daí-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação nesse século em que ninguém se satisfaz com palavras, olha, está falando 160 anos atrás, hein? É, portanto, um poderoso motivo de convicção. Assim vemos todos os dias pessoas que não presenciaram nenhum fato, não viram uma mesa mover-se, nem um médium escrever, e que se tornaram tão convictas como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Viram lógica, viram coerência. Então, aceitaram aquilo e passaram pelo processo, né, de averiguação, de entendimento, e aí entenderam como real, como verdadeiro. Se só devêssemos crer no que vemos com nossos próprios olhos, nossas convicções seriam reduzidas a bem poucas coisas. E é verdade, porque nós não temos microscópio nos olhos, não temos telescópio nos olhos, não temos conhecimento para fazer toda essa elucubração, cálculos e tudo para poder chegar numa conclusão plausível sobre algo. Eu poderia dizer agora que eu não acredito na pandemia porque eu não consigo enxergar o vírus. Se eu não enxergo, ele não existe. Então é importante que realmente a gente seja coerente. O fato da gente não enxergar significa que não existe, né? Já dizia Jesus, bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver, não é? Exatamente. Teve que utilizar aí a incredulidade de São Tomé para poder. Tudo tinha um propósito, ele falava tudo. É impressionante como tem uma lição por trás de tudo, né, que ele falava. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Temos uns minutinhos aí. Não sei. Isso, é isso mesmo. O médium faz a doação do ectoplasma. Tem uma observação da Ana Paula, né? Mas não seria o pensamento a força do espírito? A manipulação do ectoplasma doado pelo médium depende da capacidade do espírito barra elevação espiritual. Foi isso que quis dizer. Então, é exatamente isso. Então, tem aí digamos, algumas condições para que isso aconteça. Primeiro, tem que ter um médium que doe isso aí. Tem que ter o espírito que tenha a capacidade e a vontade de manipular isso. E, finalmente, a permissão para que isso aconteça. Porque vocês já pensaram
se todos os espíritos que quisessem fazer qualquer manifestação física, né, assim, qualquer manifestação assim, material, visível, sensível aos nossos 5 sentidos, tivesse assim, a bel prazer de fazer, mas seria uma bagunça. Imagine se hoje invisíveis eles já entram em nossas vidas, já influenciam em nossas vidas. Imagine fisicamente, se tivesse que de repente do nada aparece alguém aí, né, querendo assustar, ou querendo fazer alguma coisa, querendo agredir, vai ser difícil de viver aqui, né? No caso do Chico, Emanuel, Divaldo e Joana, são materializações ou visão? Já tem até uma resposta aqui, né? Depende muito, né? Nós vamos estudar que existem manifestações físicas e inteligentes, né? Tem as intelectuais, inteligentes ou intelectuais. Vamos ver se eu consigo já antecipar isso. Aquelas que tocam somente o médium, vamos falar de Divaldo, o Chico, só eles estão vendo. A Divaldo está vendo Joana de Ângelo, ninguém mais vê, só ele, né? No caso do Chico, é só ele que está vendo Emmanuel, ninguém mais vê. Então, esse tipo de manifestação, esse tipo de manifestação espiritual, sim, mediúnica, na verdade, é inteligente, porque ela toca somente a pessoa. Agora, se... É visão. Não, ainda... É uma manifestação inteligente, né? Porque só ele está vendo, só eles dois estão vendo. Agora, se de repente Chico Xavier doa material, o ectoplasma, e aí um espírito, aí Emmanuel se materializa na frente de todo mundo que está na sala. Então, manifestação física. Por quê? Porque atingiu nossos 5 sentidos, no caso a visão. Aí alguém não acredita, vai lá e toca, nossa, é físico, dá para ver, o tato. Então, essa materialização é efeito material, é uma materialização. Então, por isso que tem esses 2 tipos de manifestação mediúnica. Uma, essa visão que eles têm individual, só eles veem, isso é efeito inteligente. Agora, se o efeito for para tocar os 5 sentidos, então é material, tá? É físico. Eu acho que agora vamos ter que encerrar. O nosso culto deu o alarme. Agora sim, né, Kátia? Agora eu posso. Por favor. Muito bem. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Para aqueles que chegaram um pouquinho tarde, eu só queria reforçar. Por conta de uma outra atividade que começa em seguida, por isso que foi reduzido o tempo e também antecipado, tá? Não tinha, a agenda está cheia, tá? Tá difícil encontrar, está faltando dia na semana, está faltando hora né? No relógio, esse tipo de coisa. Por isso, mas em um momento a gente vai querer, sabe, assim, prejudicar o nosso estudo, tá? Mas a gente vai continuar com a mesma dedicação aí, tá? Na forma aí da gente conversar. Ninguém precisa se desculpar, não. Hoje é o primeiro dia. A partir da próxima a gente já sabe, tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Olha a briga. Sempre. Por favor, porque nós temos agora outra atividade, então não tem que... Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco nos nossos encontros.
das nossas casas espíritas, por esse conhecimento que nos é permitido estudar, o privilégio que temos nessa encarnação, Mestre querido, de elucidar as nossas mentes, adquirindo mais conhecimento para o nosso espírito, com o conhecimento da imortalidade da alma que temos, sabemos que vamos levar conosco essa preciosidade. E quanto mais caminhamos, Senhor Jesus, na estrada segura do estudo, da fé raciocinada, do equilíbrio, da fé, que nós, como médiuns, possamos compreender, Mestre querido, o quanto que somos nós os primeiros beneficiados, portanto, e que possamos seguir trabalhando aonde estamos, levando o Teu amor, mas que para isso, Senhor Jesus, a transformação primeiro deve ocorrer dentro de nós. E que todo o trabalho da Tua seara seja coberto de amor, paciência, benevolência e boa vontade. Que possamos seguir todos nós, trabalhadores, caminhar firmes nessa estrada segura, iluminada pelo estudo, onde a nossa razão se fortalece todos os dias, com os ensinamentos da codificação espírita, mas principalmente com o Teu exemplo, Mestre querido. O Senhor que foi a prova, a personificação, e é o nosso exemplo, o modelo que devemos seguir nessa encarnação. E por isso te rogamos, Mestre, sê conosco hoje e sempre. Que possamos ter uma abençoada semana, até o nosso próximo estudo. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.